oi, oi, oi. Gente, estamos começando nossa primeira live de 2022. Deixa eu ver se eu coloco um filtro aqui para ficar mais bonitinha. Sejam bem-vindos a essa live. Gente, prometo que não vou demorar, tá? Não vai ser uma live demorada. Acredito que será a nossa primeira live. Bom dia, Lê! Bem, vamos lá. Gente, quem trabalha com saúde mental já ouviu falar sobre CID, né? CID-10, o famoso CID-10. Bom dia, Gui! O famoso CID-10. Pois bem, bom dia, Julia Nicole. E aí, o que acontece? A gente precisa de uma linguagem, né? É necessário que se haja esses códigos para que simplifique uma linguagem, para que quando eu receba um laudo, receba uma hipótese diagnóstica de um outro profissional de saúde mental, eu entenda que o que aquele profissional está querendo falar para mim, que características aquele paciente apresenta. E para isso é necessário essa linguagem, esse código que nós temos no nosso CID-10. Pois bem, já há algum tempo a gente sabia que essa mudança haveria, né? A gente sairia do CID-10 e iríamos para o CID-11, né? E o CID-11, ele, não se preocupem porque não vai ser obrigatório o uso dele agora, né? Mas a gente sabe que aquelas pessoas que saem na frente, né? Conhecimento é poder, então aquelas pessoas que saem na frente, elas vão ter muito mais oportunidade. Então por isso que eu resolvi trazer essa live para vocês. A gente estava encontrando somente o CID-11 em inglês, né? E agora a gente conseguiu ele em português, tá? Principalmente o capítulo relacionado à saúde mental. Porque o CID, pessoal, deixa eu explicar para vocês, né? Ele funciona como um código internacional de doenças. Então, aonde você for no mundo, você terá aquela hipótese, aquele código. Ele vai ser o mesmo aqui nos Estados Unidos, no Canadá, onde você for, tá? Então, por isso que é tão importante. O que aconteceu no CID-11? Quais foram, né, as principais mudanças do CID-10 para o CID-11? Ilka, e quer dizer que a gente já vai ter que usar agora? Não se preocupem que a gente não vai ser obrigado a usar agora. Porém, é bom a gente já ir se apropriando, né, pessoal? Para a gente sair na frente. Então, a gente vai ter ainda uns 2 anos do uso do CID-10, já mudando para o CID-11, tá? Então, por isso, né, que a gente já traz esse conhecimento para os meus alunos de psicopatologia. Com certeza, esse ano já vão estudar, sim, o CID-11, já vão saber quais são os códigos, quais foram as principais mudanças. Mas, para não me alongar muito, vamos falar de algumas mudanças que tiveram aqui. Eu tô com o CID aberto, pessoal. Vou afastar aqui só um pouquinho para que eu possa falar para vocês. Uma coisa que chama muito atenção e que entrou como categoria para o CID-11, tá? E aqui vai para todos os jovens que usam redes sociais, né? Que usam jogos. Veio uma classificação para o Gaming Disorder. O que isso quer dizer em tradução livre? Né? Que é transtorno causado por vício, por dependência em jogos eletrônicos, tá? Então, isso sim passa a ser considerado um transtorno. O que isso é transtorno mental? Não é transtorno mental. E uma coisa importante que é interessante falar é que agora ele trata transtornos mentais, transtornos comportamentais e transtornos do desenvolvimento, tá? Isso é importante falar. Então, o que esse Gaming Disorder ele traz, né? Que é o comprometimento, tá?
da vida social e pessoal desse jovem ou desse adulto pelo uso excessivo de games, tá bom? Então traz sim essa categoria lá no finzinho do capítulo, tá? Traz também a síndrome de Burnout, ou burnout, como algumas pessoas costumam falar, certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Traz a síndrome de burnout, e isso é muito interessante, né, a gente falar sobre, porque, e é um capítulo bem específico que ele traz, tá, sobre isso, que a síndrome de burnout, pessoal, fala a respeito dos problemas gerados e associados ao emprego e até ao desemprego também, né? Ela tá fora do capítulo dos transtornos mentais, comportamental ou do neurodesenvolvimento, uma vez que para a própria OMS, né, ela trata-se de uma síndrome conceituada como resultado do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado de uma forma adequada. E as principais características para essa síndrome, né, o sentimento de falta de energia, o aumento da distância mental do serviço, completamente desmotivado, negativismo relacionado ao trabalho e uma redução da eficiência profissional. Então, a gente tem aí um pilar, né? A gente sabe que para ser considerado transtorno, o que acontece? A gente considera comprometimento laboral, comprometimento do trabalho, comprometimento nas relações sociais e comprometimento escolar, de rendimento escolar. Então, aqui a gente tem na síndrome de burnout o comprometimento no trabalho, tá? Uma outra mudança que veio, que eu achei bacana demais, é em relação à transexualidade. O que é que acontece? Deixou de vir, tá, na classificação de doenças mentais, eu achei isso fantástico, e ela foi reclassificada para uma incongruência de gênero, né? Uma vez que distúrbio de identidade de gênero. Então, ela foi transferida da questão mental para a categoria de saúde sexual. E eu achei isso, um avanço, né? E por que isso aconteceu? Porque a OMS, né, ouviu cientistas, sentaram, conversaram e tiveram provas suficientes que sugerem que a transexualidade ela não é um distúrbio mental, como de fato não é. E sim, essa classificação como distúrbio mental poderia trazer mais estigmatização, que a gente sabe que traz. Tá? Então, eu achei isso um ponto muito positivo e muito bacana, né? Outra coisa que aí eu achei fantástico foi sobre o autismo, tá? O CID-11, ele reuniu todos os transtornos que fazem parte do grande espectro do autismo em apenas um código. E eu achei isso fantástico. Então, ele juntou síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, hipercinesia, tudo para o transtorno do espectro autista. E eu achei isso fantástico. Qual foi a intenção disso? Simplificar para os profissionais, tá? Fazer com que fique muito mais simples a classificação. Outra coisa, gente, vocês lembram que no CID-10 a gente era o código F, né? F80 e tanto, F... Pronto, a gente mudou, né? No CID-11 a gente mudou, a gente foi para capítulos. Então, nós temos o capítulo 6. O capítulo 6, ele é voltado para os transtornos mentais, comportamentais e de desenvolvimento. Então, os códigos agora, que antes era F32, F36, ponto alguma coisa, passou a ser... Sim, também tem blocos, tá? Passou a ser 6, aí nós temos... A, B, C, D, E, F, G, então faz 6A alguma coisa, 6A00, por exemplo. É o transtorno de desenvolvimento intelectual. E assim vai seguindo, né, de todos os códigos adicionais. Por exemplo, se for leve, moderada, grave, aí a gente sabe que existe, isso permanece, mas agora aquele F sumiu, tá? Não é mais F e passou a ser 6, tá bom? 6A01, distúrbio da fala, né? E aqui a gente tem muita coisa mesmo para estudar. Essa primeira live que a gente está fazendo é sobre as principais mudanças, tá? Do CID-11, né? E é com muito orgulho que eu trago isso para vocês em primeira mão, gente, porque até então estava muito difícil conseguir ele traduzido, né? Ele só tinha em inglês. E aí a gente conseguiu.
E eu tô fazendo essa live para vocês, falando sobre essas principais mudanças do CID-10 para o CID-11. Claro que tem muita coisa para estudar, só para vocês terem uma ideia, esse capítulo 6, e tem um finalzinho aqui do material que eu tenho, o capítulo 7 fala sobre os transtornos do sono e tal. Mas isso a gente pode fazer uma outra live. O que eu trouxe para vocês hoje foram as principais mudanças, tá? O que chama mais atenção para a gente que trabalha diariamente com códigos, com hipóteses diagnósticas que vêm de neuropediatra, neuropsicólogo, neuropsicopedagogo. Então, quem está inserido nesse universo da saúde mental precisa sim saber sobre o CID-11. E aí a gente trouxe em primeira mão. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, porque eu sou muito generosa, né? Então eu reconheço que sou generosa. E eu não quero deixar isso aqui batido, né? O que a gente pode fazer? Ayuka, não estou encontrando o CID-11, não vai encontrar, gente. Muito difícil, mas como a gente tem muito amigo e gente muito bacana, a gente acaba passando esse conhecimento para pessoas. E conhecimento ele não pode ficar retido nas mãos da gente, né? Porque ele não funciona. Então, o que é que eu pensei em fazer para ajudar e para agregar? Vamos fazer assim? Sigam o Instituto, o IAP, tá bom? Lá nós temos o nosso WhatsApp. Nós temos o nosso WhatsApp. E aí, esse material já está com a Cíntia, tá? A Cíntia está na chamada, ela já tá sabendo aqui agora. Se você for psicólogo ou estudante de psicologia e quiser ter acesso ao CID-11 que a gente tem, a gente vai distribuir de forma gratuita para vocês, tá? Então, manda uma mensagem, pede, solicita a Cíntia, ela só faz encaminhar para vocês o material, tá bom? O que é que vocês acharam? Muito bom, né? Não vão ficar enlouquecendo procurando na internet como eu tava há muito tempo. E a gente conseguiu, certo, Cíntia? A Cíntia já deu legal aqui, já foi convocada para isso. Então, pessoal, é isso. Essas foram as principais mudanças. A gente pode classificar essa live aqui como a nossa primeira live sobre o CID-11. Ainda tem muita coisa pra gente falar sobre ele, mas como eu falei pra vocês, a gente ainda vai ter uns 3 anos aí pra gente falar sobre o CID-11 e se adaptar a eles. Aí o que eu sou obrigada agora, em todos os laudos que eu for fazer relatórios, já colocar o código do CID-11, olha, você não é obrigada, né? Não é. A gente, quando chega algo novo assim, a gente tem um tempo para se adaptar. Inclusive, muito provavelmente, o DSM também, nesses próximos anos, será atualizado, visto que a base do DSM tem sim essa codificação do CID, tá? Então, vai ser uma outra mudança que a gente vai ter. E aí, o que é que acontece? Obrigada, Gui! E aí, o que é que acontece? Vai ter essas mudanças e a gente vai ter muito tempo para discutir. Então, não se preocupem em fazer essas mudanças de codificação, tá bom? Não se preocupem. Continuem no CID-10, mas já de olho no CID-11, porque muito provavelmente os médicos que já estão um pouquinho mais antenados, os profissionais que estão um pouquinho mais antenados, ele já vai começar a fazer esse tipo de mudança, e você, como um psi, que também é antenado, que também está muito ligado ao que está acontecendo de novo e de científico na nossa área, você também vai fazer a diferença no seu trabalho, né? Utilizando o CID-11, tá bom? Então, pessoal, me coloco à disposição para qualquer discussão que vocês queiram sobre o CID-11. Vai ser o maior prazer a gente falar sobre isso. E como eu falei, se vocês quiserem, né, esse material, é só seguir o IAP, tá? É @instituto.iapp. E aí tem o nosso WhatsApp lá. E aí você fala com a Cíntia e a Cíntia encaminha esse material para você gratuito, tá certo? Gente, muito obrigada, gratidão. Encaminha essa live para algum profissional de psicologia que vocês sabem que precisam saber dessas mudanças, para alunos de psicologia, para recém-formados, né, que já está entrando aí no mercado e já está entrando com essa diferença. Faz isso, vamos compartilhar conhecimento bom, tá certo? Beijo, gratidão, gente. E Cíntia colocou aqui, ó. Cíntia, eu não vou colocar, porque se eu colocar eu tenho medo de...
Eu tenho medo de sair da live. Mas Cíntia já colocou. Então, vocês já seguem o Instituto e já solicitem lá a ela pelo WhatsApp que ela manda esse material para vocês. Certinho? Beijo, gente. Vou cuidar. Beijo, beijo, beijo. Chega, como é que eu saio aqui? Peraí. Fazer assim.